Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Estou muito feliz de mais uma vez estar aqui para poder compartilhar da palavra de Deus com os irmãos, né? E eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite de quarta-feira uma palavra que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao 13. Eu quero fazer primeiramente uma breve oração para Deus tá dando direção para esse vídeo aqui e possa estar falando no coração de cada um individualmente também. Amém? Então vamos curvar nossas cabeças e em reverência ao nosso Deus. Pai Celestial, Deus querido, Deus amoroso, Santo e Todo-Poderoso, diante dessa sua gloriosa presença, meu Pai, eu me atrevo, Pai, a chegar diante de Ti nessa noite, meu Deus, pedindo ao Senhor, meu Pai, que nessa noite, através desse vídeo, venha falar em vários corações, meu Pai, com várias pessoas, Pai, de uma forma especial, poderosa, sobrenatural, meu Deus. Meu Pai, eu peço ao Senhor também que venha direcionar esse vídeo, meu Pai, porque sozinho eu não sei nada, não consigo fazer nada, meu Pai. Mas o Senhor comigo, meu Pai, eu conseguirei, Pai, transmitir a sua palavra a cada um que vai ver esse vídeo, meu Pai, para a honra e para a glória do seu santíssimo nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom, igreja, a gente vai ler do versículo 10 ao versículo 13. A palavra de Deus diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do teu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, ou outras traduções, ficar inabaláveis. Esse versículo de Efésios 6, ele revela a nós uma verdadeira guerra que travamos desde o primeiro dia em que conhecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, conhecemos a misericórdia dele, o perdão dele, que passamos a ser justificados por ele, que somos salvos pela graça. A partir desse dia para frente você vai travar uma verdadeira batalha, uma verdadeira guerra contra um inimigo poderosíssimo, astuto, que é Satanás. E isso vai ser até a hora que você for glorificado, até a hora que você falecer e subir aos céus com o Senhor. Você vai travar uma guerra, uma verdadeira guerra, um verdadeiro combate com ele, né? Por isso que Paulo, quando está prestes a ser morto, martirizado, ele pega e fala: combati o bom combate, porque é verdadeiramente um combate. A vida cristã é um combate. Todos nós sabemos aqui que a vida cristã não é brincadeira, não é uma Disneylândia, não é um parque de diversões, não é nada disso. A vida cristã, ela é séria, ela é uma vida de luta, de abnegação, de combate, de guerra contra o nosso arquirrival, nosso inimigo número 1, Satanás. E pelo menos três inimigos terríveis nós combatemos na nossa vida cristã. O primeiro inimigo que eu quero citar para vocês é o inimigo de dentro de nós, que é a carne. Dia após dia nós travamos uma verdadeira batalha com a nossa carne, para não fazer só o que ela quer, né? Porque a carne, o que alimenta a carne fica carnal, o que alimenta o espírito fica espiritual, cada vez mais espiritual. Então esse é um inimigo que a gente combate até o fim da nossa vida. Outro inimigo aqui que eu quero falar com vocês é o inimigo que está ao nosso redor, o mundo. O mundo nos chama todos os dias da nossa vida. Todos os dias o mundo chama com as suas concupiscências, né? Tudo que vem do mundo é agradável aos olhos.
E a gente também nós também travamos uma verdadeira batalha, uma guerra contra o mundo, para nós não nos amoldarmos a esse mundo, como diz em Romanos 12, né? Não nos amoldeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possa compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, é uma outra batalha que a gente também trava. Outra aqui, o inimigo que está fora de nós, que é o diabo, que é Satanás. Também travamos uma batalha ferrenha com ele, né? E nessa luta há dois sérios, graves perigos que enfrentamos. O primeiro perigo é de subestimar os riscos dessa guerra e poder e armas desse adversário. Muitos subestimam Satanás. Muitos acham que Deus está comigo, eu não temo inimigo. Tudo bem, você não deve temer inimigo, porque Deus é contigo realmente. Mas nós devemos saber que Satanás é um inimigo poderoso, que ao longo de todos esses tempos, desde a fundação do mundo, ele só sabe fazer uma coisa: roubar, matar e destruir. É para isso que ele veio, é para isso que ele está aqui, nesse mundo caído. Então, não devemos subestimar o inimigo. Perigo de olhar o inimigo como alguém inofensivo, incapaz de nos atingir. Entendeu? A gente olha para ele como sendo ele incapaz de nos atingir. Isso não é verdade. Se você não vigiar, se você não estar sempre alerta, o inimigo vai sim te atingir. Claro, se Deus permitir, porque Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Mas como Jó, Deus permitiu. E Jó estava preparado, como nós sabemos, né? O segundo perigo aqui é o perigo de superestimar o inimigo ao ponto de perdermos a alegria em Deus. Acontece muito isso, de superestimar ele. Nossa, Satanás, o que eu faço? Meu Deus, o inimigo está vindo com todos os dardos inflamados, eu não aguento, não vou conseguir. A gente superestima ele. Temos um Deus poderoso ao nosso lado. Satanás é inimigo vencido, ele foi vencido na cruz do Calvário. Não devemos superestimar ele. Devemos nos cautelar, sim, mas superestimar não, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Por isso, o apóstolo Paulo trata desse assunto tão vital para a nossa vida, tão necessário para a nossa jornada. É por isso que Paulo pega e trata desse assunto aqui em Efésios 6. A primeira coisa que Paulo tem cuidado de apresentar para nós nessa passagem é contra quem não é a nossa luta. A primeira coisa que ele enfatiza aqui é contra quem não é a nossa luta. No verso 12, nossa luta não é contra o sangue e a carne. Não tem nada mais perigoso que lutar sem saber contra quem você está lutando. Essa é uma verdade que no mundo de hoje eu vejo que esse tipo de palavra de advertência sobre o que Satanás pode fazer, como ele age em nossas vidas, como ele quer nos derrubar, isso é cada vez mais raro hoje, você ouvir uma palavra desse tipo. E como podemos lutar, batalhar, guerrear contra um inimigo que não sabemos? Se alguém te perguntar contra quem você guerreia, contra quem você tem uma batalha, eu tenho uma batalha contra alguém, eu não sei contra quem, mas eu luto. Não pode, como que você vai responder assim? Você tem sim que saber como é o seu inimigo, quais são as suas qualidades, entre aspas, né? Quais são os seus pontos fortes e quais são os fracos. Você tem que saber. E essa luta aqui que Paulo está dizendo aqui não é contra a carne e o sangue. A nossa luta, a gente tem que entender isso, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. O que Paulo está querendo dizer aqui? A nossa luta não é contra pessoas. Não é contra tua esposa, não é contra teu marido, não é contra teu pai, tua mãe, teus filhos, teu patrão, teu vizinho. Não é contra o teu próximo essa luta. Essa luta não é contra eles.
e sim contra principados e potestades. Às vezes, nós abrimos verdadeiras frentes de guerra contra as pessoas, machucamos, ferimos, falamos mal, agredimos, massacramos. E quando fazemos isso, perdemos o foco, porque a nossa luta não é contra pessoas, ainda que as pessoas sejam agentes contra nós e instrumentos usados contra nós. A nossa luta não é contra elas, entendeu? A nossa luta não é contra elas, ainda que elas sejam usadas como um instrumento para nos atingir, contra nós. Ainda assim, nossa luta não é contra elas. E contra quem é a nossa luta? No verso 11 aqui, tá aqui, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo é um anjo caído, né? Nominado na Bíblia de diversas formas. Ele é nominado na Bíblia de diversas formas. Ele é diabo, o acusador. Ele é Satanás, o adversário. Ele é Abaddon e Apolion, destruidor. Ele é maligno no seu caráter. Ele é tentador na sua ação. Ele é mentiroso, assassino, ladrão, sujo, perverso, cheio de ódio. É isso que o nosso inimigo é. Esse texto traz para nós que o inimigo que enfrentamos é poderoso, maligno e astuto. Ele não está desacompanhado. Isso aqui é muito importante que nós saibamos, porque ele não está sozinho nessa luta. No verso 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está vendo? Ele não está sozinho contra nós. Ele não está sozinho. Ele tem principados, tem potestades, hostes celestiais, hostes da maldade. Tem uma verdadeira hierarquia, como se fosse um exército mesmo, sabe? Tem o brigadeiro do exército, o comandante, general, tal. Vem descendo as patentes. No reino do mal, no reino também de Satanás, é desse jeito. Ele tem vários demônios que trabalham para ele a todo momento. O inimigo tem uma organização que está montada para nos atacar. Principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. E nessa luta não há ninguém nulo, isento, livre de perigos. Ou você está nessa luta como protagonista ao lado do Rei da Glória, glória a Deus, ou você está nas mãos do inimigo. Não tem como você estar isento dessa luta. Veja bem, se você ainda não conhece o amor de Cristo, se você ainda não foi regenerado, não foi perdoado por Jesus, não nasceu de novo, não tem uma nova vida em Jesus Cristo, você é de Satanás. Você não tem como você estar no meio termo. Não, eu não sou nem de Satanás nem de Deus, eu estou na metade. Não existe isso aí. Se você não é do Senhor, se você não tem uma nova vida do Senhor, você está sim aprisionado pelas garras de Satanás, pelas suas algemas, com os olhos vendados, que a Bíblia diz que os seus olhos são vendados, como se estivessem vendados. Tem escamas nos seus olhos e você não consegue enxergar o quão pecador, o quão vil você é. E não enxergando, você não consegue se arrepender para pedir perdão a Cristo. Então, você está sim nas garras desse inimigo que eu estou dizendo aqui. Agora, se você conhece o amor de Jesus Cristo, a misericórdia e a graça, você está sim como protagonista ao lado do Rei da Glória. Você está do lado de Jesus. Não tem ninguém neutro. O apóstolo Paulo deixa isso claro lá em Colossenses 1,13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você estava nas potestades das trevas. Quando você conhece a Jesus, você se arrepende dos seus pecados e você vai até Ele, sabendo que o sacrifício dele na cruz, o sacrifício vicário dele,
na cruz, levou todos os pecados, toda a sua culpa, os seus pecados, as suas falhas, as suas transgressões, te perdoando na cruz. Depois ressuscitou, aliás, 3 dias depois, e foi glorificado. E agora ordena que nós nos arrependemos, né? E se você se arrepende, você é de Cristo. Se você não se arrepende da tua vida de pecado, você está aqui, ó, tirou da potestade da treva e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você está na potestade das trevas. No verso 11, Paulo se dirige a mim e a você, a nós, dizendo: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele não está falando de quem já é dele, que já está na mão dele, na casa dele, na potestade dele, no reino dele. Ele está falando de gente que foi tirada de lá. Ele está falando de gente que foi tirada de lá, como eu e você, que foi transformado por Jesus, que nasceu de novo. Ele está falando de nós, revestidos de toda a armadura de Deus, para que a gente possa resistir às astutas ciladas do diabo. E agora você precisa se prevenir contra as ciladas do diabo. O que são ciladas? No grego, metodeia, ou seja, métodos, estratégias. É isso que Satanás, ele usa estratégias, né? As ciladas do diabo são isso, são estratégias, métodos para te derrubar. E quais são essas estratégias? Pensa comigo. Em 2 Coríntios 4,4 diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Ele cegou o entendimento dos incrédulos. Veja, percebeu que quando você se reúne numa igreja ou num lugar público para pregar o evangelho, onde o evangelho é anunciado, há uma batalha espiritual, onde Satanás vem para cegar os olhos, ou seja, o entendimento. Ele cega o entendimento. Já aconteceu comigo isso no começo da minha conversão. Eu estava ouvindo a palavra dentro da igreja e ouvi, mas saí de lá, eu não entendi nada, não sabia nada, não lembrar de nada. Por quê? Há uma batalha espiritual ali. E Satanás, ele vem para cegar o teu entendimento, tirar a sua atenção, porque ele não quer que você ouve a palavra. Porque a Bíblia fala que ouvindo a palavra que você tem fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, se você não ouve a palavra, como que você pode ter fé? Não é verdade? E você fala o óbvio e passa a não entender, não compreende. E sabe por que existe um agente maligno que cega a compreensão, o entendimento das pessoas? Satanás também induz as pessoas na mente. Mateus 16, 22 ao 23, o exemplo de Pedro repreendendo Jesus. Lembra? De Pedro repreendendo Jesus, dizendo aos apóstolos o que ele tinha que passar, né? Que teria que ser maltratado, se passar por maldito, ser humilhado, tudo na cruz. E Pedro repreende ele. Fala: Senhor, tenha misericórdia de ti. Não vai acontecer isso com o Senhor. Tenha misericórdia do Senhor. E o que Jesus faz? Repreende. Sai-te, Satanás, vai-te, Satanás. Ele repreende Satanás. Aqui, ó. Não é porque Pedro estava possesso de Satanás, ou Satanás estava ali. O que significa isso aqui é que Satanás usou a boca de Pedro para tentar Jesus. Ele usou a boca de Pedro. Ele induziu na mente de Pedro, para Pedro falar o que ele falou. Entendeu? Outra porta para Satanás entrar: a mágoa, como ele age. Outra artimanha, outra estratégia de Satanás: a mágoa, como porta de entrada para devastar a vida. Paulo diz: irai-vos e não pequeis, não se deixe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Tem muita gente que nutre mágoa no coração. Tem muita gente que nutre essa mágoa no coração. Não consegue perdoar, não consegue pedir perdão, e nutre uma mágoa dentro do coração. Porque nós somos falhos, nós somos imperfeitos, e todos nós temos queixas um contra o outro.
em algumas circunstâncias da sua vida, você vai ter queixa contra um irmão teu, o teu irmão vai ter uma queixa contra você. E se a gente não exercitar o perdão, como vamos fazer? Se a gente não exercitar o perdão, a gente vai nutrir a mágoa. E a mágoa é uma porta para que Satanás possa entrar na sua vida. Tem gente que é incapaz de perdoar. A Bíblia diz que essa amargura é uma porta de entrada para o maligno. Precisamos ter cautela. No verso 3 está escrito: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Né? Ou seja, insistência. Irmãos, eu e você nunca somos tão fracos depois de uma vitória. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é a realidade. Depois de uma vitória nossa, sabe? Que a gente conseguiu passar por uma luta e a luta cessou, ou você pensa que cessou, a gente nunca está tão desprevenido como nesses momentos. Satanás, sabendo disso, o que ele faz? Ele sai, ele cessa a luta, ele cessa a guerra, mas por um momento, porque depois ele volta, ele insiste, ele é insistente. Quer um exemplo aqui? Que ele insistiu? Jesus, quando ele é tentado no deserto, Jesus, que ele vai tentando Jesus com a palavra, e Jesus vai refutando ele com a própria palavra, de certa forma que chega no fim, e Jesus fala: vai-te, Satanás, e ele sai. Só que em Lucas diz que ele foi até um momento oportuno, ou seja, ele não vai e não volta mais, ele vai, mas ele volta no momento oportuno. E depois, quantas vezes que Satanás não voltou para tentar Jesus? Quantas vezes? A nossa tendência depois de uma vitória é abaixarmos as armas, né? Nós estamos numa guerra, a gente abaixa as armas, damos uma relaxada e achamos que agora vamos descansar. Esse inimigo não desiste, ele muda de estratégia, ele tenta entrar em outra área da tua vida. De alguma forma ele quer entrar, ele desiste aqui, mas ele volta ali, ele quer entrar de qualquer forma. A grande pergunta é: como vencer esse inimigo? Entendeu? Como vencer esse inimigo? Eu quero ler lá em Lucas 11:23. Lucas 11:23. Aqui. Lucas 11:23. 22, aliás. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte seus despojos. É isso. Vindo outro valente, mais valente que ele, tira toda a armadura em que ele confia e reparte os seus despojos. Quem que é o mais valente que ele? Jesus Cristo. Nós só vencemos Satanás com Jesus, através de Jesus, através da oração, da palavra de Deus. Não há cristianismo sem poder. É impossível ter cristianismo sem poder. Não há crente sem poder, porque você e eu fomos transformados pelo poder do Espírito Santo, recebemos o poder do Espírito Santo, fomos feitos filhos de Deus pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo que habita em você, em mim, habita em mim, nós somos santuários de Deus e somos revestidos do mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Olha isso que forte! Eu e você somos revestidos do mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito Santo de Deus. Não há cristianismo sem poder. É o poder de Jesus Cristo que vence o maligno, que vence o mal. É através de Jesus, da sua palavra. Jesus é o verbo. Ele sendo o verbo, ele é a palavra. É através da oração, da intercessão,
e vencemos essa guerra. Somos revestidos do mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, do Espírito Santo. Vigilância, vigia, olhos espirituais bem abertos. Nós temos que ter olhos espirituais bem abertos para todo agir do mal ao nosso redor, porque ele age a todo momento. Discernimento espiritual, perseverança também. Perseverar, quando a gente vê que mesmo assim não está acontecendo nada, mas a gente tem um olho natural, nós não conseguimos ver o sobrenatural. Como em Daniel, quando está lá orando, né? Na parte do jejum de Daniel, que ele começa um jejum, fala que não vai comer mais manjares, nem delícias do rei, e ele entra no jejum para pedir uma resposta de Deus, né? Ele precisa ouvir a voz de Deus, ele precisa da resposta de Deus. E a Bíblia fala que ele ficou 21 dias orando e jejuando. Mas quando ele estava de joelhos, havia uma verdadeira batalha, uma verdadeira guerra espiritual, em um outro plano que a gente não vê, entre anjos e demônios. A Bíblia fala que o príncipe da Pérsia parou o mensageiro, o anjo mensageiro. E o Senhor enviou o anjo Gabriel, o anjo de guerra, para que pudesse libertar esse anjo mensageiro para trazer a mensagem para Daniel. Então, quando você está de joelhos, há uma verdadeira guerra sendo travada, uma batalha entre anjos e demônios. É necessário você entender isso. Parece que não acontece nada quando você está de joelho, né? Mas está tendo uma verdadeira batalha, uma verdadeira guerra. Por isso vencemos muitas batalhas de joelhos, clamando ao nosso Senhor, clamando ao nosso Deus Todo-Poderoso. É assim que vencemos o nosso inimigo. E que nós possamos ser revestidos de toda a armadura de Deus, que está lá, né? Que é o capacete da salvação, na nossa cabeça, da gente ter o entendimento que somos salvos, que estamos em Cristo, o escudo da fé, as sandálias da preparação do Evangelho, a espada, que é a palavra de Deus, que possamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, para que no dia mau possamos resistir às ciladas de Satanás e permanecer inabaláveis, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos essa noite. Agradeço a vocês por tudo, louvo a Deus pela vida de vocês, e tenham uma boa noite e uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém.